A gente começa a notar os silêncios muito antes das palavras. Isso é algo que vem com o tempo, com os anos de olhar o mundo sem ser olhado de volta. Era uma manhã morna de quarta-feira. A luz do sol atravessava as janelas da cozinha e pintava de ouro a madeira velha da mesa. Eu já estava acordado havia horas, como sempre. Velho acorda cedo, não é? Nem que seja só para ver os ponteiros andarem devagar. Tinha feito meu café, cortado um pedaço de pão com requeijão e estava sentado com os pensamentos. Meus únicos companheiros confiáveis desde que minha esposa se foi. Foi então que André chegou. Meu genro, casado com minha filha mais velha. Entrou pela porta dos fundos como se fosse íntimo da casa, e de certa forma era. Mas tinha algo no jeito dele que me arranhava por dentro. Sempre teve. Educado demais. Sorridente demais. Aquele tipo que oferece ajuda sem nunca pegar no pesado. E naquele dia, o sorriso dele parecia ainda mais bem ensaiado do que o normal. "Bom dia, seu Orlando", disse ele com um sorriso escorregadio. "Vim te trazer uma vitamina. Fiz eu mesmo, coisa natural. Vai acabar com todos os seus problemas." Ele colocou a caneca na minha frente com cuidado demais, como se estivesse depositando algo frágil ou perigoso. A frase ficou martelando na minha cabeça. Vai acabar com todos os seus problemas. Aquilo não era jeito de se oferecer uma bebida. Era o tipo de coisa que você diz antes de desligar um aparelho de suporte de vida, não antes de entregar uma vitamina. Mas eu sorri, claro. Como todo velho que aprendeu a sobreviver, fingindo que acredita nas boas intenções dos outros. Peguei a caneca, mas não bebi. Levei até o nariz, como quem cheira por hábito. Era doce demais. Um cheiro artificial, como frutas vencidas misturadas com algo químico. Nada parecido com as vitaminas que minha falecida preparava, nem mesmo com as industrializadas do mercado. Era um cheiro que alertava o corpo antes da mente. Um cheiro que dizia: "Isso não é para você." André ficou me olhando, sorrindo, mãos nos bolsos, a perna balançando, inquieta. Eu perguntei onde estava minha filha. Ele disse que ela tinha saído para resolver umas coisas com o irmão, que ele tinha vindo me visitar sozinho, para estreitar laços. Só que nunca foi de estreitar nada. Não com ninguém da minha geração. Nunca me olhou nos olhos, até aquele dia. Naquele dia ele me olhou. E o olhar não dizia visita, dizia fim. Foi quando eu me lembrei da nota fiscal. 2 dias antes minha filha tinha pedido para eu pegar o carregador dela no carro e achei uma notinha dobrada no porta-luvas. Estava no nome de André, remédio manipulado, uma substância que eu não reconhecia, mas com uma rápida busca no meu velho celular, descobri do que se tratava. Não há coincidência no mundo dos velhos, só pistas mal interpretadas, sinais ignorados por quem ainda acredita que os outros só fazem o mal por engano. Mas a verdade é que a velhice, além de nos roubar o fôlego, nos devolve algo em troca. A sensibilidade para o que não se diz. E aquela nota fiscal dobrada, esquecida entre os papéis de André, não era só um detalhe inocente. Era o primeiro fio puxado de um novelo escuro que eu estava prestes a desfiar. 2 dias antes daquela manhã em que ele tentou me oferecer a vitamina, minha filha tinha deixado o carro com a chave na ignição e me pediu que buscasse o carregador. Foi nesse gesto simples, quase automático, que o acaso fez sua parte. No porta-luvas, entre manuais do carro e comprovantes amassados de pedágio, estava ela, uma nota branca com um timbre discreto de uma farmácia de manipulação. Eu ia devolver, claro. Ia apenas colocar de volta e fingir que não vi. Mas o nome impresso chamou minha atenção. André Costa. O nome do meu genro. O mesmo que se dizia alérgico a tudo e que nunca tomava nem aspirina. Achei estranho. A nota estava dobrada, mas com a parte da descrição da fórmula visível. Palavras longas. Nomes científicos que não significavam nada para mim de imediato. Mas uma delas me chamou a atenção. Clonazepam. Já tinha ouvido falar. Acho que foi num noticiário, sobre uma mulher que havia sido dopada por um parente por questões de herança. Me lembrei disso porque a matéria me revoltava. E agora, de repente, o nome estava ali, diante dos meus olhos, vinculado ao meu genro. Voltei para dentro com o carregador numa mão e a nota na outra, fingindo que nada tinha acontecido. No meu quarto peguei o celular e digitei cada palavra da composição no navegador.
As respostas foram assustadoras. Tratava-se de um ansiolítico forte, com efeitos sedativos intensos. Era usado em casos de epilepsia, insônia grave, transtornos severos de ansiedade. Mas em pessoas saudáveis, especialmente idosos, podia provocar confusão, perda de memória, quedas, sonolência profunda, até parada respiratória se combinado com álcool ou outros sedativos. Senti um arrepio subindo pela espinha. O que ele estava fazendo com isso? E por que tinha mandado manipular uma fórmula com vários aditivos de absorção rápida? Eu não queria ser paranoico. Mas quando a vida toda te trata como se já estivesse com um pé na cova, você aprende que paranoia é o nome que os jovens dão à prudência de quem já viu muita coisa. Não falei nada para minha filha. Não queria causar alarde. Mas desde aquele dia comecei a observar. E foi aí que comecei a ver o que antes não via. Percebi que André vinha mais vezes sozinho me visitar. Sempre com presentes. Um bolo, uma bebida, um suplemento novo. Era como se, de repente, tivesse redescoberto a minha existência. E toda vez que me oferecia algo, me olhava nos olhos como quem espera que você diga sim, para o fim. Aquilo não era afeto, era protocolo. Um passo a passo de um plano que ele pensava estar executando com perfeição. No dia seguinte àquela nota, observei outra coisa. A mãe dele, Dona Márcia, havia se mudado temporariamente para nossa casa. Estava em recuperação de uma crise de ansiedade e vinha tomando sucos e vitaminas diárias. Mas ela dizia que os remédios dela estavam trancados, que só o filho administrava, e que ele, às vezes, esquecia de dar a dose correta. Achei estranho, mas ainda me calei. O pior foi perceber que minha filha não via nada disso. Ela estava cansada, sobrecarregada, trabalhando dobrado. O marido parecia um apoio, mas eu sabia o que ela não via. O controle sutil, o desdém com que falava dela quando ela saía da sala, a forma como me chamava de velho teimoso quando pensava que eu não ouvia. A nota fiscal virou um marcador na minha vida, um ponto de não retorno. Foi ali que deixei de ser apenas o pai da Mariana, o sogro do André, o vovô das crianças. Voltei a ser Orlando, um homem que sobreviveu à morte da esposa, à solidão dos dias cinzentos, às dores do corpo e às falhas da memória, mas que ainda sabia farejar perigo. E agora eu o sentia dentro da minha própria casa. Comecei a esconder o que eu comia. Fingia tomar o que ele me dava e jogava fora depois. Passei a fotografar tudo. Etiquetas, potes, latas. Anotava os horários das visitas. Com quem ele falava. O que dizia. Tornei-me o próprio detetive da minha vida, porque se eu não fizesse isso, ninguém faria. E então veio a manhã do presente. A vitamina, a caneca, o sorriso e as palavras que ficaram gravadas na minha cabeça. Vai acabar com todos os seus problemas. Pois bem, agora eu sabia qual era o problema para ele. E também sabia como reverter a jogada. A nota fiscal foi o primeiro aviso. A primeira campainha de alarme antes do incêndio. E graças a ela, eu estava vivo para ouvir os gritos que viriam depois. Há dois tipos de silêncio no mundo. O que nasce da ignorância e o que é criado pela estratégia. Naquela manhã, o silêncio que me envolvia era o segundo. Não era omissão, era cálculo. Um velho pode perder velocidade, firmeza nas mãos e até memória de curto prazo. Mas se ainda tem lucidez, ele pode fazer de um gesto pequeno, como erguer uma caneca, o momento exato de decidir entre a morte e a sobrevivência. André chegou cedo, mais cedo do que o habitual. Sempre sorridente demais, educado demais. Eu já não via gentileza naquele comportamento. Via a atuação. Parecia estar encenando para uma plateia invisível. Estava com uma camisa social azul clara, os botões superiores abertos, e trazia em uma bandeja 2 canecas idênticas de cerâmica preta com o brasão do clube de futebol que ele dizia torcer, mas nunca assistia. Preparei isso especialmente para você, sogrão, disse ele com um entusiasmo exagerado, quase teatral. É uma vitamina com tudo que você precisa. Potente. Vai acabar com todos os seus problemas. Fiquei em silêncio. Fiz um pequeno aceno com a cabeça e fingi surpresa e gratidão. Mas por dentro, cada palavra dele era uma pancada que me empurrava para o centro de uma armadilha cuidadosamente construída. Aquele acabar com todos os seus problemas
já não soava como um conforto. Soava como sentença. Segurei a caneca com calma. O cheiro era doce. Um toque de banana, leite de amêndoas, talvez um pouco de cacau. Mas havia algo metálico no fundo do aroma, como se um comprimido tivesse sido dissolvido com cuidado. A textura parecia densa, espessa demais. Eu conhecia o suficiente de remédios para saber que algo ali não pertencia a uma bebida inocente. Foi quando reparei que a bandeja estava com 3 canecas, não 2, e percebi, quase como um lampejo, que uma delas havia sido trazida da cozinha momentos antes por Dona Márcia, a mãe dele. Ela estava com uma camisola bege, os cabelos soltos, parecendo exausta. Havia bebido um pouco da própria caneca e deixado na bandeja enquanto André montava a encenação. Talvez sem perceber que estava oferecendo à mãe o mesmo recipiente de seu plano. Foi aí que pensei. E se? Esperei que André se distraísse. Ele virou-se para abrir a janela da sala. Aproveitei o momento e, com a agilidade silenciosa que só a desconfiança gera, troquei as canecas. Coloquei a que ele havia me entregue no lugar da que Dona Márcia estava usando, e peguei a dela para mim. O tempo entre o gesto e ele se virar de novo não foi mais que 2 segundos. Mas foi ali, naquele microtempo, que a história inteira tomou outro rumo. Sentei-me no sofá. Ele me observava com expectativa. Levei a caneca aos lábios e fingi beber. Inclinei a cabeça. Deixei o líquido encostar nos lábios, mas não engoli. Não deixei o líquido nem passar da boca. Mantive ali por alguns segundos, fingindo que saboreava. Depois, discretamente, deixei escorrer no lenço que mantinha no colo. Hábito antigo de um senhor de idade, e agora um instrumento de sobrevivência. Ele sorriu. Achei que naquele sorriso havia uma ponta de nervosismo disfarçado. Talvez ele esperasse alguma reação imediata, ou talvez estivesse medindo meu comportamento. Mas o que aconteceu em seguida não foi comigo. Foi com ela. A cozinha estava banhada pela luz dourada do meio da manhã quando ela pegou a caneca com as 2 mãos, deu um sorrisinho sem graça e agradeceu ao filho pelo café forte. A mãe do meu genro era uma mulher doce, mas ingênua. Daquelas que acreditam em tudo que o filho diz, mesmo quando o tom de voz dele parece mais ensaiado do que espontâneo. Ela estava sentada na poltrona ao lado da porta da varanda, com os chinelos frouxos nos pés e a caneca já quase encostada nos lábios. E eu apenas observei. Minha mão ainda segurava minha própria caneca. Na verdade, a dela. Eu fingia beber, fingia sorrir, fingia até respirar com naturalidade, enquanto cada batida do meu coração me lembrava que ali, naquele pequeno intervalo de tempo, era onde tudo podia acabar. Havia algo de absurdo em saber que o veneno talvez estivesse em jogo, misturado em leite e banana, entregue como presente de visita. E mais absurdo ainda era perceber que a vítima talvez tivesse acabado de trocá-lo de boca. Um erro de xícara, um erro de cálculo, ou, no meu caso, uma troca intencional. O genro estava relaxado demais. Sentado de frente para mim, pernas cruzadas, um copo menor na mão, talvez com a mesma bebida, talvez não. O olhar dele vagava, como se já se sentisse vitorioso por algo, como se aquela manhã fosse o fim de uma espera. Só que o fim não viria para mim, pelo menos não hoje. A sogra dele, a mãe, bebeu a vitamina quase toda em um gole. Balançou a cabeça, saboreando. Disse algo como: "Menino, você acerta a mão nisso aqui", e sorriu. Eu mantive meu rosto imóvel, o mais neutro possível. Mas por dentro, eu queria gritar. Porque naquele momento eu soube que a caneca que ela tinha nas mãos era a que originalmente fora entregue a mim. O cheiro, a espessura, o leve brilho no topo do líquido eram os mesmos. E mesmo assim, ela virou a bebida como se fosse um presente de aniversário. Como se aquele gole fosse feito de amor. O genro pareceu surpreso por um instante. Seus olhos seguiram a mão da mãe até a boca dela com uma atenção quase exagerada, mas logo relaxou de novo. Talvez tenha achado que o plano ainda estava funcionando. Talvez não tenha se dado conta de que as xícaras foram trocadas. Ou pior, talvez tenha percebido e decidiu não reagir. Ele era assim. Um rato, o tipo de homem que recua quando o risco muda de direção. Nos minutos seguintes, o clima permaneceu estranho, mas nada aconteceu de imediato.
Conversamos amenidades. A mãe dele contou algo sobre um episódio antigo da infância dele. Uma história boba com bicicleta e calçada rachada. Rimos. Ou fingimos rir. E o tempo passou como se nada estivesse fora do lugar. Mas eu sabia. Sabia que o veneno precisava de tempo. Foi quando notei o primeiro detalhe. Os dedos dela tremendo levemente sobre a borda da caneca. Ela tentou esconder, apoiando a mão na perna. Depois levou a mão à testa. Disse que estava calor demais naquele dia, mas a temperatura estava amena. E o sol nem batia dentro da sala. O genro percebeu. Eu vi. Ele levantou os olhos, fixou no rosto da mãe, e pareceu por um breve segundo prender a respiração. Depois tentou disfarçar. Quer que eu pegue um ventilador para você, mãe? Ela apenas abanou a mão. Não, só preciso me sentar um pouco melhor. Acho que levantei da cama rápido demais. Ela se levantou, mas cambaleou de leve. Segurei meu bastão com mais força. Ela caminhou até o centro da sala. Depois parou, olhou ao redor e levou a mão ao estômago. Que coisa estranha, murmurou. Então veio a cena que grudaria na minha memória como um pesadelo recorrente. A mãe dele deu um passo em falso, tombou o corpo para o lado e deixou a caneca escapar. O barulho de cerâmica quebrando ecoou como um tiro. Ela caiu de joelhos, depois de lado, as pernas dobradas de maneira estranha, e começou a respirar de forma irregular. Não um desmaio, não um tropeço. Era algo muito mais fundo, mais biológico, como se algo estivesse interferindo de dentro para fora. O genro congelou. Ficou de pé, mas não se moveu por 2 segundos que pareceram eternos. Seus olhos estavam arregalados, os lábios tremiam. E foi só quando a mãe dele emitiu um som, um grunhido trêmulo, como se tentasse pedir socorro, que ele se mexeu, correu até ela, se ajoelhou, segurou os ombros, gritava: Mãe, mãe, fala comigo. O que você tem? Responde. Mas ela não conseguia. Os olhos se reviravam. A pele já estava pálida, e uma leve espuma se formava no canto da boca. Eu não falei nada. Me aproximei devagar, com o meu bastão. Observei de cima a cena. O genro em choque, a mãe dele convulsionando no tapete da sala, e eu, com o coração martelando, me mantendo em silêncio, porque aquela bebida nunca deveria ter sido dela, porque eu sabia que aquele destino, que agora se desenrolava diante de mim como um filme cruel, havia sido preparado para mim, e porque a única coisa que me salvou foi confiar no meu instinto. Enquanto ele gritava por socorro e minha filha, assustada, corria do corredor para entender o que estava acontecendo, eu apenas respirei fundo. O momento havia chegado. E, ironicamente, o veneno estava no lugar errado. Ou talvez, no lugar certo. Dependendo de quem estava realmente observando. Foram os gritos que romperam o véu de silêncio desconfortável que pairava sobre a sala desde que o corpo da mãe dele tocou o chão. Até aquele momento, mesmo em meio ao horror que se desenrolava diante dos nossos olhos, todos pareciam paralisados, como se estivessem presos dentro de um quadro estático. Mas foi o primeiro grito da minha filha, agudo, desesperado, quase infantil, que fez tudo voltar a se mover. A realidade se partiu como vidro. Mãe! Ela berrou ao ver a sogra estatelada no tapete da sala. O que está acontecendo? Ela correu até o corpo da mulher, que agora gemia baixo, de olhos semicerrados, o rosto contraído em dor. As mãos se moviam de forma trêmula, quase involuntária, como se procurassem algo invisível no ar. O genro também estava ajoelhado, suando, com os braços ao redor da mãe. Mas era o olhar dele que dizia tudo. Era o olhar que entregava o que estava por trás daquela cena. Não era medo pela mãe. Era pânico por outra coisa. Era pavor de que o plano tivesse dado errado. Porque agora eu sabia com clareza. Ele nunca quis que ela tomasse aquilo. O presente com gosto de banana e textura cremosa era para mim. Era a minha caneca que estava no chão, quebrada em 5 pedaços, manchada de líquido espesso, misturado com a espuma que ainda escorria do canto da boca da mulher. Minha filha, entre choros, segurava a mão da sogra e pedia que alguém ligasse para a emergência. O neto apareceu na sala, os olhos arregalados, celular na mão. Estava gravando. Não escondia. E por um instante, quando apontou a câmera para o pai, o homem tentou dizer algo,
mas não saiu som algum. Eu me aproximei devagar. Não queria parecer frio, mas eu precisava ver. Precisava confirmar com meus próprios olhos que era verdade. A mulher estava morrendo, ou quase, no lugar que fora preparado para mim, e o assassino estava ajoelhado bem ao lado dela, assistindo o erro que ele mesmo criou. "Alguém liga para a ambulância!" Minha filha gritava, enquanto apertava os botões do celular com dedos trêmulos. "Eu não sei o que aconteceu, ela estava bem! Ela estava bem!" A respiração da sogra do meu genro era irregular, com sons úmidos, como se algo estivesse entupindo os pulmões. Ela começou a vomitar uma mistura branca, espessa, com um cheiro agridoce que invadiu a sala. Eu me segurei para não recuar, mas fiquei. Eu precisava ficar. O genro, até então imóvel, balbuciou algo. Olhou para a caneca no chão, depois olhou para mim, e foi aí que murmurou: Isso não era para acontecer. A frase não foi para ninguém. Não foi para a esposa, nem para o filho, nem para a mãe agonizante. Foi como uma confissão vazada por um cano quebrado. Baixa, molhada de culpa. E clara o suficiente para mim. Eu não reagi. Apenas o encarei. Ele sabia. Eu sabia. O jogo virou. E as peças não podiam mais voltar para a posição original. "Como assim não era para acontecer?" Minha filha perguntou, ainda de joelhos. "O que você quer dizer com isso? Você colocou alguma coisa na bebida?" Ele não respondeu. O neto, ainda filmando, deu um passo para trás. Mirou a câmera de novo para o rosto do pai. Gravou cada detalhe. O suor escorrendo pela testa, os olhos vazios, a boca aberta sem emitir som, e a mão trêmula tentando segurar o celular para chamar uma ambulância. Tarde demais. Os gritos voltaram. Agora não eram mais só de desespero. Eram de acusação. Minha filha se virou para ele gritando: "Você deu algo para ela! O que tinha na bebida, Carlos?" Nada. Ele apenas abaixou a cabeça e então, como um rato acuado, tentou se levantar e sair da sala. Mas o neto bloqueou a porta. Pela primeira vez, o menino de 15 anos fez algo que exigia coragem. Encarou o pai e disse com voz firme: "Você não vai a lugar nenhum." A tensão era como uma corda esticada prestes a arrebentar. Eu sentia a vibração dela nas têmporas. Sabia que ali, naquele instante, tudo havia mudado. A casa, que deveria ser um lar, agora era um cenário de crime. A família, que deveria estar unida, agora era palco de revelações. E o veneno, que deveria matar um velho calado, agora escorria da boca da mãe de um homem desesperado. A ambulância chegou 15 minutos depois. Tempo suficiente para o veneno seguir seu curso. A mulher ainda respirava, mas fraca. Os paramédicos entraram às pressas, e minha filha começou a explicar tudo, sem saber ao certo o que dizer. O neto entregou o vídeo. Disse apenas: "Tem tudo aqui." O genro, então, se afastou do grupo, encostou-se à parede e chorou. Mas não era luto. Era pânico. Era o choro de quem sabe que o plano falhou. De quem está prestes a perder tudo. De quem, por um erro de caneca, talvez tenha assinado sua própria sentença. Eu me sentei de novo no sofá. A caneca intocada estava ali do meu lado. Aquela que seria minha última bebida. Passei a mão por ela, devagar, e fechei os olhos por um segundo. Por dentro, eu já sabia. Aquela troca, feita em silêncio, havia salvo a minha vida. Mas custaria muito caro para ele. O silêncio que se seguiu à saída da ambulância era sufocante. A sogra do meu genro foi levada desacordada, com uma máscara de oxigênio no rosto e os olhos revirando como se lutasse contra algo invisível. Minha filha foi junto, arrasada, sem entender ainda o que se passava. E por alguns minutos, ficamos apenas nós três na sala. Eu, meu neto e aquele homem, o genro, que agora se sentava no chão, encostado à parede, murmurando palavras desconexas, os olhos fixos em um ponto qualquer do tapete. Ele tremia, como quem finalmente entende que a máscara caiu. E talvez, por um momento, eu tenha sentido um fiapo de pena. Mas passou, porque só eu sabia o que estava escrito naquela nota fiscal. Só eu tinha lido o nome daquele composto, escopolamina, e pesquisado em silêncio durante noites, tentando entender o que aquilo poderia significar. Na hora, não quis levantar suspeita. Não disse nada para minha filha. Esperei. Observei.
E quando a bebida chegou até mim com aquele toque especial, envolta num gesto afetuoso falso e uma frase enigmática, vai resolver todos os problemas. Soube. Era agora. Era ali. E agi rápido. Mas agora, vendo ele desmontar aos poucos, percebi algo mais terrível. Ele não era um criminoso frio. Era um covarde. Um que tentava parecer racional, educado, um bom pai, um bom marido, mas que no fundo carregava uma raiva silenciosa, uma impaciência crescente, como se minha presença fosse um problema logístico, uma pedra no sapato dele. E aquela solução seria seu golpe final. Era só para ele. Ele murmurava, baixo, encarando o vazio. O neto, ainda de pé, segurava firme o celular. O vídeo estava salvo. Ele já havia enviado para a nuvem. E pela primeira vez, vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto. Desprezo. Não medo. Desprezo. Eu ouvi você, disse o menino seco. Quando você falou, não era para acontecer isso. Era para ser o vô, né? O homem ergueu os olhos lentamente e pela primeira vez pareceu realmente ver o filho. Tentou falar algo, mas a boca apenas se mexia, sem som. Por quê? O garoto insistiu. Por quê? Ele desabou. Começou a chorar, mas não era choro limpo. Era contorcido, cheio de soluços, como se o corpo dele quisesse expulsar algo que ainda se recusava a sair. Ele então bateu com a palma da mão no chão. 1, 2, 3 vezes, como se estivesse brigando com o próprio arrependimento. Vocês não entendem, ele balbuciou. Ele ia destruir tudo. Sua mãe, ela só pensa nele, só fala dele, e ele nem trabalha. Só fica aqui, não ajuda. E eu tentei de tudo. Você tentou me matar, Carlos. Eu disse pela primeira vez desde o início da confusão. Minha voz saiu firme, sem necessidade de elevar o tom. Tentou me matar na frente do seu filho, com a própria mãe na sala. E agora você chora? Ele levou as mãos ao rosto. O corpo sacudia, mas não havia mais desculpas. As peças estavam todas no tabuleiro viradas para cima. Ela não ia beber. Ele continuava. Eu juro, era só pro senhor. Era só pra acabar logo com isso. Eu não queria isso. O garoto então se aproximou devagar, olhou para ele de cima e disse: Você não queria que desse errado. Só isso, não mente. Ele não respondeu. Estava acabado. E então, como se o universo decidisse selar tudo de uma vez, a campainha tocou. Era a polícia. 2 oficiais, chamados pela central após o atendimento da ambulância, entraram com passos firmes. Um deles, ao ver o estado do genro, se aproximou com calma. O outro falou comigo. O senhor é o pai da senhora levada à ambulância? Sou o pai da filha dela. Respondi seco. E sou o dono da caneca que era para estar quebrada agora, não a dela. Os oficiais se entreolharam. O neto, sem dizer uma palavra, estendeu o celular. O vídeo está aqui, ele disse. Desde a hora em que meu pai trouxe as canecas até quando ele disse que era para ser outra pessoa. Levaram o aparelho. O outro policial pediu para o genro levantar. Ele não resistiu. Não correu. Não gritou. Apenas se levantou devagar, com o rosto desfigurado pelo peso do que havia feito. Enquanto era algemado, olhou para mim uma última vez. E naquele olhar não havia arrependimento. Havia ódio. O mesmo ódio de quem não conseguiu se livrar de algo que acreditava ser um fardo. Você acabou com a minha vida, ele murmurou. Eu apenas respondi. Eu só troquei as canecas, Carlos. O resto, você fez sozinho. E com isso, o levaram. O som da porta se fechando ecoou pela sala como uma conclusão inevitável. Meu neto se sentou ao meu lado. Nenhum de nós disse nada por um tempo. Mas sabíamos. A verdade, por mais amarga que fosse, tinha vindo à tona. E o veneno que ele preparou foi o que revelou sua verdadeira face. Casa permaneceu em silêncio depois que meu genro foi levado algemado. Restaram apenas os vestígios do que tinha acontecido ali. A xícara que nunca cheguei a usar ainda estava sobre a mesa, e o cheiro do café, agora frio, ainda pairava no ar, como se zombasse da tentativa fracassada de me silenciar. Tudo parecia ter parado no tempo, mas o que nos restava, a mim e ao meu neto, era o rastro do que tinha sido exposto.
e a certeza de que algo tão simples quanto uma gravação tinha sido suficiente para desmascarar uma intenção cuidadosamente oculta. A filmagem feita pelo meu neto não foi uma coincidência. Ele já vinha, há algum tempo, desconfiando das atitudes do próprio pai. Segundo ele, as conversas que ouvia à noite entre seus pais estavam cada vez mais carregadas, com menções veladas a mim, quase sempre com um tom de desprezo ou impaciência. Ele nunca tinha falado comigo sobre isso antes, talvez por medo, talvez por lealdade dividida. Mas no fundo, aquela gravação não era fruto do acaso. Era a forma que ele encontrou de registrar o que o instinto dizia que não estava certo. A gravação começava de forma inocente. Meu genro entrando na sala com as canecas, sorrindo falsamente, distribuindo-as com naturalidade. Tudo parecia normal, à primeira vista. Mas ao observar com atenção, era possível ver a hesitação sutil em seus gestos, a forma como segurava minha xícara com mais firmeza, como se ela fosse mais importante que as outras. Era um gesto pequeno, mas revelador. Mais adiante, a filmagem captava as palavras que ele murmurou ao me entregar a bebida. O tom era baixo, mas audível, e a frase, aquela que ele disfarçou como brincadeira, ficava registrada de forma irrefutável. Ali estava o primeiro traço de intenção, sutil e ambíguo, mas suficiente. Minutos depois, o vídeo registrava o momento em que a mãe dele começava a passar mal. As imagens tremiam um pouco. Meu neto, mesmo tentando manter a calma, não conseguia esconder o nervosismo. A câmera oscilava, mas captava nitidamente os gritos, o som da caneca caindo no chão e o tumulto repentino. E então vinha a parte mais chocante. Meu genro, ao se dar conta do que tinha acontecido, reagia com pavor não pelo estado da mãe, mas pela troca inesperada. Era visível. A confusão estampada no rosto dele, os olhos arregalados, a respiração ofegante. E então a frase final, sussurrada mais para si mesmo do que para os outros, mas capturada pela câmera como se o universo decidisse não permitir mais segredos. Ele lamentava que a bebida tivesse sido tomada pela pessoa errada. O vídeo foi entregue à polícia pouco tempo depois. A gravação foi extraída do celular do meu neto, transferida e armazenada como evidência. Não era apenas uma filmagem, era uma janela para o crime antes mesmo que ele se concretizasse totalmente. Com ela não havia espaço para suposições ou manipulações. O rosto, a voz, a expressão corporal, tudo estava ali, inalterado, como uma confissão sem palavras. O delegado responsável assistiu ao vídeo diversas vezes durante o inquérito. A cada repetição, uma nova camada de verdade parecia emergir. Ficou evidente que não se tratava de um acidente, muito menos de uma brincadeira mal interpretada. A escolha da substância, já identificada pela perícia como escopolamina, um composto perigoso e controlado, o gesto premeditado, o comportamento evasivo e, por fim, a frase capturada, deixavam claro que havia uma intenção articulada por trás de tudo aquilo. Além disso, a filmagem mostrava que eu em nenhum momento toquei na minha bebida. O fato de a mãe dele ter tomado a xícara destinada a mim foi um detalhe que escapou ao controle dele. Um erro logístico, como ele talvez tivesse definido em sua mente perturbada. Mas um erro que salvou minha vida e expôs o lado que ele tanto tentou esconder. Na vizinhança, os boatos começaram a circular, como é inevitável em situações assim. Mas diferentemente de outras histórias onde os fatos se perdem em versões distorcidas, ali a gravação impedia qualquer tentativa de reinterpretação. Quem via o vídeo compreendia imediatamente o que tinha acontecido. Não havia lacunas. A narrativa se impunha por si mesma. A notícia se espalhou com velocidade. Na escola do meu neto, os professores souberam. No trabalho da minha filha, os colegas comentavam. E mesmo entre familiares distantes que não costumavam se envolver nas nossas questões, o assunto rapidamente se tornou central. Todos queriam ver o vídeo. Todos queriam entender como aquilo tinha acontecido. E, sobretudo, como eu havia percebido o que ninguém mais viu. A resposta era simples. Não foi apenas um pressentimento. Foi uma sequência de sinais, sutis e cumulativos, que se tornaram insuportáveis de ignorar. A nota fiscal, o comportamento do genro, a frase na hora errada.
Cada elemento sozinho poderia ser descartado como paranoia. Mas juntos, eles compunham um retrato claro de algo muito mais sinistro. A gravação do meu neto não apenas salvou minha vida. Ela salvou a verdade. E mais do que isso, marcou um antes e depois. A partir dali, nenhuma versão alternativa poderia ser sustentada. Nenhuma desculpa inventada. Nenhum apelo à dúvida. Tudo estava registrado. E aquela imagem, a imagem do homem que tentou eliminar silenciosamente uma presença incômoda, seria para sempre sua verdadeira face. A justiça começava ali, na memória digital de um garoto que decidiu não se calar diante do absurdo. O destino mudou, e o ponto de virada estava gravado em alta definição. A sirene quebrou o silêncio da rua como uma lâmina. Aquela manhã abafada de domingo, que deveria ter passado despercebida como tantas outras, estava agora marcada por um som que arrastava os olhares dos vizinhos para a nossa porta. A ambulância estacionou em frente ao portão com precisão cirúrgica. Os paramédicos desceram em velocidade, e em menos de 2 minutos já estavam dentro de casa. A mãe do meu genro continuava estirada no tapete da sala, a pele pálida e a respiração rasa. Ao seu lado, minha filha ajoelhada, ainda em estado de choque, segurava a mão da mulher como se aquilo pudesse impedir o pior. Mas o foco dos paramédicos logo se desviaria, e não apenas para a paciente. A movimentação atraiu a atenção dos vizinhos mais próximos. As cortinas das janelas ao lado se abriram discretamente, e os cochichos começaram. Eu permaneci sentado no canto da sala, observando em silêncio. Meu neto, que até então estava com o celular nas mãos, o guardou no bolso, entendendo que a fase da exposição já havia passado. Agora era o momento da ação, da investigação e da verdade completa. O genro, ainda trêmulo, não sabia se socorria a mãe ou se tentava desaparecer. Seus olhos corriam pela sala como se procurassem um esconderijo ou uma explicação, mas ele não tinha nenhuma. O suor escorria pela testa e a camisa já grudava em seu corpo. Ele se encostou à parede como se as pernas não mais o sustentassem. Sabia no fundo que seu teatro havia terminado. A chegada da polícia foi quase simultânea à dos socorristas. 2 agentes, um homem e uma mulher, entraram após uma breve autorização. As expressões neutras e treinadas rapidamente se tornaram alertas diante do cenário. Um corpo sendo atendido, uma família em choque e um homem claramente desconfortável, sem conseguir formular uma frase inteira. Enquanto os paramédicos cuidavam da sogra do meu genro, colocando-a na maca, monitorando seus sinais vitais, ajustando o soro e estabilizando sua respiração, os policiais começaram a fazer perguntas. Tudo ainda com calma, como se fosse um protocolo. Nome, idade, o que havia acontecido. E foi nesse momento, enquanto um dos agentes se aproximava do genro para conversar, que algo pequeno e esquecido emergiu com força simbólica do bolso de sua calça. Ao tentar apoiar-se no sofá, o genro se inclinou para a frente. O movimento fez com que um frasco de plástico transparente escorregasse parcialmente do seu bolso lateral. O policial mais jovem notou o volume estranho e pediu educadamente que ele esvaziasse os bolsos. A recusa inicial foi automática, mas a firmeza no olhar do agente deixou claro que não havia opção. Ele puxou lentamente o objeto do bolso. Era um frasco pequeno, com tampa azul escura, e um rótulo técnico colado lateralmente. Ao ser entregue ao policial, bastou um olhar para que a situação tomasse outro rumo. No rótulo lia-se o nome que, dias antes, eu havia lido na nota fiscal. Brometo de escopolamina, uso restrito, não ingerir sem prescrição. O agente olhou para o colega e, sem dizer uma palavra, iniciou o protocolo de detenção. A expressão do genro mudou na hora. Ele tentou explicar, mas o nervosismo era tão evidente que as palavras saíam em fragmentos, como cacos de uma máscara que não conseguia mais sustentar. A confirmação da substância presente no frasco foi o estopim. Não era mais uma suspeita. Não era mais uma questão de interpretação. Era evidência física, direta, carregada com ele no momento do crime. E o mais irônico, ou trágico, era que ele sequer se lembrara de esconder. A pressa em encenar o gesto do veneno, o nervosismo ao ver o plano falhar, a perda do controle no calor do momento, tudo isso contribuiu para que ele esquecesse o frasco no próprio bolso, como uma assinatura no crime. Enquanto a sogra era retirada da casa sob olhares atentos, o genro já estava sendo conduzido até a viatura.
Não houve resistência. Apenas um vazio no olhar, como quem se dá conta, tarde demais, da dimensão do que fez. Os policiais explicaram que ele seria levado à delegacia para esclarecimentos. Eu sabia, porém, que não havia nada a esclarecer. Estava tudo claro. A tentativa, o plano, o alvo errado. E agora, o objeto físico que ligava a intenção à realidade. A presença da polícia e da ambulância já havia transformado a rua. Algumas pessoas saíram de casa, fingindo surpresa. Outras apenas observavam. Sabiam que algo sério havia acontecido, mas ninguém ainda conhecia os detalhes. Isso mudaria em breve, quando a investigação se tornasse pública. Por enquanto, tudo o que eu sentia era um cansaço profundo. Não físico, mas moral. A exaustão de saber que se esteve a centímetros da morte por causa de alguém que um dia foi recebido com carinho dentro da família. Quando os agentes terminaram o levantamento preliminar, pediram para que eu assinasse uma declaração do que havia visto. Meu neto confirmou tudo. Mostramos a gravação mais uma vez, agora como parte oficial do processo. O policial mais velho olhou para mim com um misto de respeito e inquietação. Ele sabia o que eu sabia. Se eu tivesse bebido aquela vitamina, não estaria ali contando essa história. A casa, antes tão familiar, parecia agora um lugar estrangeiro. Havia marcas no tapete, objetos fora do lugar e um silêncio tenso pairando sobre tudo. Mas havia também um alívio sombrio. O frasco no bolso do meu genro era mais que uma prova. Era o símbolo de que, mesmo com tudo contra, a verdade sempre deixa rastros. E naquele dia, ela foi encontrada onde ele menos esperava. No lugar onde tentou esconder a culpa. Levaram-no algemado. Sem pressa. Sem espetáculo. Apenas com a solenidade fria que acompanha quem foi flagrado carregando sua própria sentença no bolso. Vi meu genro sendo colocado na viatura com a cabeça baixa. Não mais como o homem que um dia pediu a mão da minha filha, mas como alguém que agora precisava encarar a verdade de frente. Ou fugir até onde a mentira o sustentasse. Não houve escândalo, nem gritos. Apenas aquele silêncio pesado de fim de guerra, em que já não há mais o que dizer. E por mais estranho que pareça, era isso que me doía mais. A ausência de reação. Ele não negou, não se defendeu, apenas foi. A polícia o levou direto para o distrito central da cidade. Como testemunha direta e parte envolvida, fui chamado para prestar depoimento no início da noite. Meu neto ficou em casa com a mãe, que ainda tremia em choque, tentando digerir o que havia acontecido. A sogra do meu genro, a verdadeira vítima do envenenamento, seguia internada sob observação. Os médicos disseram que a rapidez no atendimento evitou um desfecho fatal, mas o efeito da substância, agora identificado como escopolamina concentrada, era imprevisível. Ela havia vomitado, tremido, ficado sem reação por minutos. E o mais assustador era saber que o plano, originalmente, era que eu passasse por tudo aquilo, ou pior. Na delegacia, o ambiente era frio, iluminado por lâmpadas que pareciam mais interessadas em destacar falhas do que em acolher alguém. Sentei numa sala pequena, diante de uma mesa metálica, e repeti os acontecimentos com a calma que só quem sobreviveu consegue manter. Contei sobre a visita, o abraço, a frase enigmática. Relatei a troca das canecas, os minutos de tensão, os gritos, a queda. Quando mencionei a nota fiscal, percebi que um dos investigadores levantou a sobrancelha. Pediu para ver a imagem da nota que tirei com meu celular dias antes. Mostrei. Ele assentiu e murmurou algo a outro colega, que saiu da sala para buscar a substância no laboratório forense. Quando a gravação do meu neto foi reproduzida, o vídeo que capturava o brinde forçado, o comentário do genro e principalmente a frase dita por ele após a sogra desfalecer, não havia mais espaço para dúvida. Era para ser outra pessoa. Aquela frase saiu da tela como um grito abafado. O policial que nos atendia apenas pausou o vídeo ali e fez uma anotação. Eu sabia que aquela sentença, dita em voz baixa, era tudo o que precisavam. Não se tratava mais de hipótese. Era tentativa de homicídio e premeditado. Horas depois, fui liberado. O interrogatório do meu genro ainda não havia começado oficialmente. Ele permanecia em uma sala isolada, aguardando a chegada de um defensor público.
Mas os policiais estavam certos de que ele não resistiria por muito tempo. Os olhos não mentem, e os dele já haviam entregado tudo. Quando voltei para casa, encontrei meu neto sentado na escada da varanda, olhando para o nada. Ele se levantou ao me ver e me abraçou com mais força do que de costume. Não disse nada. Apenas ficou ali, parado, como quem também entendia que aquele dia não seria facilmente esquecido. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 6h43. Era da delegacia. Informaram que o genro havia prestado depoimento durante a madrugada e que, sem nem mesmo consultar seu advogado, havia se mantido em silêncio durante quase 1 hora, até que pediram para que assistisse novamente à gravação feita por meu neto. Após rever o vídeo, ele teria simplesmente abaixado a cabeça, cruzado os braços sobre a mesa e dito: "Eu só queria paz." Nenhuma justificativa, nenhuma negação. Apenas aquilo. Uma frase vazia, como se todo o plano tivesse nascido de um desabafo interno transformado em algo monstruoso. De acordo com os investigadores, a motivação ainda estava sendo apurada. Mas já se falava em questões financeiras. Havia movimentações estranhas na conta bancária da minha filha, alterações recentes no seguro de vida e registros de compras em nome dele que ela não reconhecia. O item comprado na farmácia era apenas uma peça no quebra-cabeça, uma das mais importantes, claro, mas não a única. Eles também investigavam a possibilidade de ele estar envolvido em outras fraudes menores e, possivelmente, com dívidas que haviam escapado do controle. O veneno seria a solução rápida, definitiva. A tal vitamina, com a promessa de acabar com todos os problemas. Agora, com a sogra em estado crítico e todos os olhos voltados para ele, o problema era só dele. Mais tarde, soubemos que a confissão informal foi registrada e o genro seria formalmente indiciado por tentativa de homicídio qualificado, agravado por premeditação e uso de substância tóxica. Ele aguardaria a decisão judicial preso preventivamente. O advogado nomeado tentou alegar distúrbio emocional, mas a quantidade de provas era absurda. Nota fiscal, frasco no bolso, testemunhos, vídeo e a frase final. Tudo amarrado. Tudo claro como a manhã que se seguiu ao dia mais escuro da minha vida. Sentei na cozinha naquela noite com a caneca nas mãos. Aquela que eu deveria ter usado. Observei-a por minutos, em silêncio. Pensava em como um gesto simples, quase automático, havia mudado tudo. A troca de lugar. O pressentimento. A intuição que, por algum motivo maior, me sussurrou que algo estava errado. E agora, diante da certeza do que poderia ter sido, tudo o que eu sentia era gratidão por ter ouvido aquele sussurro. A cozinha ainda carregava o cheiro amargo do café daquele dia. Já haviam se passado 2 semanas desde o acontecido, mas era como se o tempo tivesse parado nos minutos que antecederam o veneno. O dia amanheceu com uma leve neblina pela janela, e tudo o que eu fiz foi sentar à mesa com a caneca nas mãos. Aquela mesma, a do veneno, que nunca cheguei a tocar com os lábios. O cabo de cerâmica levemente rachado, a borda com uma pequena lasca, o tom bege sem graça. Nada nela parecia digno de ser lembrado, mas ali estava ela, como testemunha muda do que poderia ter sido meu fim. Limpei a caneca com cuidado, não porque ela precisasse, mas porque minhas mãos queriam fazer algo. Queriam agradecer. A cada passada do pano, a imagem daquela manhã voltava como um filme silencioso. O genro sorrindo forçado, a frase inquietante, o gosto metálico no olhar dele. E, acima de tudo, o meu instinto. Aquela intuição que só quem já viveu décadas entende. Uma presença invisível que sussurra: não confie, preste atenção, não beba. Eu não sabia com certeza o que havia na bebida, mas sabia que havia algo errado com ele. E só isso bastou. A sogra dele, que recebeu a bebida destinada a mim, sobreviveu. Ainda estava em repouso, com acompanhamento médico e visitas controladas. Não conseguia falar muito, talvez pela dose que ingeriu, talvez pelo trauma. Ela nunca me culpou. Pelo contrário, quando nos vimos brevemente no hospital, ela segurou minha mão com um olhar firme. Um olhar que dizia: eu entendo. E talvez, no fundo, tenha sido o destino, ou a justiça silenciosa do universo, que ela tenha sido a escolhida, e não eu.
Ela que tantas vezes o defendeu. Ela que dizia que ele era um bom rapaz, apenas incompreendido. Agora compreendia tudo. Minha filha, ela ainda estava tentando entender. Chorava com frequência, isolava-se, culpava-se. Revia conversas antigas, sinais ignorados, alertas que preferiu não escutar. Mas eu jamais a culpei. O amor cega, e o medo também. Ela viveu anos sob manipulação emocional, sob a sombra de um homem que construiu uma imagem de estabilidade e afeto, quando na verdade carregava dentro de si uma escuridão egoísta. Quando soube do indiciamento formal e da prisão preventiva, não chorou. Apenas suspirou e me abraçou. Talvez por fim tivesse entendido a gravidade do que quase perdemos. Meu neto, o verdadeiro herói silencioso de toda essa história, continuava quieto, mas mais atento. Foi ele quem filmou tudo, sem querer ser herói, sem saber que estava salvando minha vida. E talvez por isso eu tenha sentido tanta gratidão silenciosa ao vê-lo brincar com o cachorro no quintal, rindo das folhas secas, como se o mundo ainda pudesse ser leve. Ele não sabia o peso do que segurava naquele celular. Não entendia que sua gravação era a diferença entre justiça e esquecimento. Mas talvez um dia entenda. Eu, por minha parte, me tornei outro. Não por medo, mas por clareza. Quando se está tão perto do fim, e volta, algo muda. Comecei a ouvir mais meu silêncio. Comecei a desconfiar menos das minhas intuições e mais das máscaras alheias. Entendi que os sinais estavam lá, sempre estiveram. A nota fiscal com o nome do veneno, o comentário disfarçado de afeto, a pressa em servir a bebida. Era tudo nítido, mas eu quase ignorei. Por educação, por costume, por não querer parecer rude. E se eu não tivesse feito a troca? Se tivesse bebido primeiro? Se tivesse confiado? Guardei a caneca no fundo do armário. Não para esquecer, mas para lembrar. Lembrar que, às vezes, o gesto mais simples, trocar um copo, hesitar antes de um gole, desconfiar de um sorriso, é o que nos mantém vivos. Não houve festa depois, nem reunião de família. Mas houve silêncio. Um silêncio bom, cheio de alívio, como o que vem após uma tempestade longa demais. Hoje, quando caminho pelas ruas do bairro e alguém me pergunta como estou, eu apenas sorrio e digo, melhor do que ontem, porque é verdade. Estou aqui, vivo, com minhas mãos ainda firmes o suficiente para escrever esta história, e minha memória ainda afiada o bastante para não esquecê-la. Não conto isso por drama, nem por fama. Conto porque há muita gente por aí ignorando sinais, engolindo venenos em forma de palavras doces, confiando em sorrisos ensaiados e laços de sangue que às vezes não significam nada. Quero que, ao ouvirem isso, vocês escutem mais do que o som. Escutem o que o corpo diz, o que a intuição grita, mesmo quando o mundo manda calar. Porque, no fim das contas, foi isso que me salvou. Não a caneca, não a troca, mas o arrepio, o sussurro, a certeza silenciosa de que alguma coisa ali estava errada. E essa certeza, hoje, vale mais do que qualquer herança, qualquer bem, qualquer desculpa. Porque ela me deu aquilo que o veneno queria tirar. Tempo. Tempo para viver. Para ver meu neto crescer. Para segurar minha filha quando ela fraquejar. Para, quem sabe, tomar outro café, desta vez feito por mim mesmo. Sem brindes, sem frases estranhas e sem surpresas na nota fiscal.